muitas vezes nós evitamos olhar para dentro de nós. Nós ficamos nos comparando com os outros, mas existe uma necessidade de suma importância para nós, que é fazermos um autoexame, que é nos analisarmos. Esse é o estudo de número 1296 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a este estudo. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O autoexame é muito importante porque tendemos a agir com falsidade, a usarmos máscaras diante dos homens e até nos esquecermos que o nosso Deus, Ele nos conhece profundamente. Vamos ao nosso tema, autoexame espiritual. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que diz: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovado. É importante o autoexame, e autoexaminar é se examinar. É muito importante podermos detectar uma enfermidade, uma anormalidade, um problema. Às vezes tem erros que não percebemos e continuamos a praticar. No Salmo número 19, verso 12, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. E tem outra versão que fala: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Quem é capaz de reconhecer e compreender as próprias falhas, os próprios pecados? Mas nós precisamos fazer o autoexame e pedir o discernimento ao Senhor, porque o discernimento nos leva, nos conduz a compreender as situações, a nos separarmos do que é certo do que é errado. Nós devemos pedir a Deus que nos perdoe pelos erros que cometemos, mesmo sem percebê-los. O autoexame é de suma importância para o físico e também para o espiritual, pois temos a tendência de olhar para o outro e ignorar as nossas falhas. Gálatas capítulo 6, verso 4, olha que Paulo fala: mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver se comparando com as outras pessoas. A Bíblia é linda, não é verdade? Outra versão diz que cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Paulo, ele orientou os irmãos que estavam lá na Galácia que eles deveriam avaliar suas próprias intenções, ações, motivações, pensamentos de acordo com a palavra do nosso Deus, pois assim eles não iriam ficar se comparando com os outros, porque cada pessoa ela é única diante do nosso Deus e prestará contas de si mesmo. Paulo fala isso em Romanos 14, 12, que diz: deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Paulo está ensinando que cada um é responsável por suas próprias ações e cada pessoa vai prestar conta da palavra, imagina, até da palavra que sai da sua boca. Não se esqueça disso não. Mas vamos conferir Mateus capítulo 12, verso 36, que diz: por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Não se esqueça nunca desta palavra. E hoje é tempo de nos autoexaminarmos, de pensarmos sobre o que temos feito, o que temos falado, que palavras têm saído da nossa boca. É tempo de nos autoexaminarmos em relação aos louvores que têm saído dos nossos lábios. O salmista nos orienta que devemos louvar a Deus em todo o tempo. Salmo 149, verso 5 e verso 6 diz: regozijem-se nesta glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo, e ao deitar altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios. Através do louvor nós demonstramos gratidão, amor, adoração
coração, desejo de ter o Senhor conosco em todo o tempo, nós devemos nos regozijar nesta glória, porque nós temos a certeza da vitória, mesmo enquanto aguardamos a tão sonhada, a tão desejada bênção. Nós devemos louvar ao nosso Senhor, porque Ele é fiel, bondoso, nosso Deus é misericordioso e amoroso. Nós temos diversos motivos para louvarmos o Senhor o tempo todo. Será que nós temos adorado ao nosso Senhor em espírito e em verdade? Ou simplesmente porque estamos influenciados por sensacionalismo ou emocionalismo? O salmista ele também nos ensina que devemos ter em nossas mãos a espada de dois gumes. Salmo 149, verso 6, a parte B, que diz: em suas mãos a espada de dois gumes. A espada de dois gumes é uma arma de defesa e também de ataque. Os soldados deveriam manejá-la. Nós somos os soldados de Cristo Jesus e nós devemos ter a espada de dois gumes em nossas mãos. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. A palavra do nosso Deus é poderosa, ela deve estar em nossas mãos, em nossas mentes, em nossos corações, em nossos pensamentos. Ela tem poder de transformar vidas, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é capaz de discernir o que tem dentro do nosso coração, o que tem nos nossos pensamentos, e não nos enxerga pela aparência, como fazem os seres humanos. Lucas capítulo 16, verso 15 diz: ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois o que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Nós sempre tentamos nos justificar, não é mesmo? Colocando em comparação com outro, mas eu preciso me autoexaminar, eu preciso colocar como padrão para mim a palavra de Deus. Afinal, é através dela que nós conhecemos o padrão do nosso Deus, que nós conhecemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Devemos examinar nossos pensamentos. Vamos submetê-lo ao crivo de Paulo. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos ensina, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Eu gosto muito de colocar meus pensamentos no crivo de Paulo, em coisas genuínas, conforme a Bíblia, se é verdadeiro, se é honesto, se é justo, se é puro, se edifica. Porque olha o que a Bíblia fala: coisas que agradam ao nosso Deus e não ferem a santidade dele. Como Paulo ensinou aos irmãos de Colossos, que está em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Devemos pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, nos objetivos de Cristo. Precisamos ter em nossa mente que estamos mortos para esse mundo, estamos escondidos em Cristo. E nós devemos levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo todo pensamento é controlar as nossas mentes e escolher pensar de acordo com a verdade de Deus, de acordo com os propósitos, os objetivos, as finalidades do nosso Deus para conosco. E o salmista, ele se examinava.
Ele pediu ao Senhor para o examinar, até mesmo as suas emoções e sentimentos. No Salmo 26, verso 2 diz: examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda meus sentimentos e minha mente. Muitas pessoas se deixam conduzir pelos sentimentos, pelas suas emoções, mas nós precisamos, assim como o salmista, não deixar nada de fora do autoexame e não deixarmos Deus de fora da nossa vida. Ou seja, precisamos, além do autoexame, pedirmos ao Senhor para nos sondar, nos avaliar, nos examinar. Vamos ver na versão da Bíblia Viva Português, no Salmo 139, verso 23, que diz: examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova e toma conhecimento de tudo. Quem pratica o autoexame sabe da necessidade de pedir ao Senhor para examiná-lo, para colocá-lo à prova. Não tem vergonha do nosso Deus, não coloca máscara, porque conhece as suas imperfeições, conhece as necessidades de ser transformado, como Davi fez em sua oração, pedindo a Deus um coração puro. No Salmo 51, verso 10, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi tinha pecado, ele tinha adulterado com Betseba e condenado à morte a Urias, o esposo dela. Mas, tomando consciência do seu pecado, se arrependeu, pediu perdão, pediu um coração puro e um espírito inabalável. Devemos agir assim. Devemos pedir ao Senhor para nos ajudar, para perdoar os nossos pecados, para nos transformar. Paulo ensinou aos irmãos de Tessalônica que não podemos ser dominados pelas paixões. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4 e verso 5, que diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Como os pagãos que desconhecem a Deus, não devemos ser controlados pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, mas sim controlar os nossos desejos, conforme a palavra do nosso Deus. Devemos reconhecer que nós somos fracos, que nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo, ele praticava autoexame, é um exemplo para nós, e sabia que ele era aprovado por Deus, porque ele buscava agradar o Senhor acima de tudo, acima de todos. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 4, pelo contrário, visto que somos homens de Deus aprovados por Ele, para nos confiar seu Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Quantas pessoas estão pregando para agradar as pessoas, estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas nós devemos fazer como Paulo, porque Paulo reconhecia que pregava o Evangelho pela graça e misericórdia de Deus. Ele era capacitado por Deus e não pelas habilidades dele, e ele se autoexaminava, ele buscava permanecer firme naquilo que agradava a Deus, na palavra da verdade. Ele obedecia e fazia a vontade do nosso Deus. Eu queria ver o exemplo do rei Ezequias, que está em 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Ai, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. O rei Ezequias tinha recebido a notícia de que deveria colocar a casa em ordem, porque ele iria morrer, mas ele buscava andar segundo a vontade de Deus. Ele se autoexaminava, ele podia falar para o Senhor da fidelidade, sinceridade e integridade dele para com Deus. Ele se autoexaminava e tinha certeza que praticava o que era fiel, justo, sincero e correto de coração. Na hora da adversidade, trouxe a memória em sua oração, reconhecendo que era 100% dependente do nosso Deus. Quem se autoexamina reconhece sua fragilidade, sua necessidade de depender mais e mais de Deus, e reconhece que Deus é o único que conhece as intenções de todos os corações.
1 Reis, capítulo 8, verso 39 diz: ouve dos altos céus o espaço da tua habitação, perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. Olha que tremendo! És o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. O rei Salomão, em sua oração, pediu para o Senhor perdoar, agir na vida do povo e julgar cada pessoa segundo suas ações, pois somente o Todo-Poderoso conhece verdadeiramente o ser humano. Podemos falar do exemplo de Asaf, um lindo exemplo para nós de alguém que praticava o autoexame. Certa vez ele falou, que está no Salmo 73, verso 2 e 3, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Olha o que ele estava reconhecendo: por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes. Ao ver prosperidade diante dos ímpios, ele estava olhando para ele, assumindo que era necessário ser transformado, o que tinha dentro do coração dele. E ele ainda disse: a quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Ainda ele completa: embora a minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Ele reconheceu que necessitava estar na presença de Deus, fazer do Deus vivo e poderoso a razão da sua existência, a sua fortaleza. É necessário nos autoexaminarmos e entendermos, assim como Asaf, que nós precisamos estar na presença de Deus para sermos transformados. Eu quero concluir citando uma orientação de Paulo, que devemos praticar sempre, principalmente antes de participarmos da Santa Ceia do Senhor, o autoexame. Sabe por quê? Porque o que ele recebeu do Senhor, ele nos ensinou. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz: examine, pois cada um a si próprio, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Devemos nos analisar, nos avaliar, devemos nos examinar, confessar nossos pecados e nos reconciliarmos com nosso Deus e também com os irmãos, porque assim poderemos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus por cada ser humano, a morte, a ressurreição, a promessa da volta dele, e poderemos desfrutar da sua maravilhosa presença, não agindo com falsidade e atraindo justiça, juízo e disciplina do nosso Deus para nós. Portanto, autoexamine-se. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.